O fascinante terror japonês de Gakkou no Kaidan. Por qualquer coisa. Deixar meu like aqui. Qualidade full. Vamos embora. Ah, fundo não vota não, velho. Vídeo sobre uma série de Vambora. terror sem ser no Halloween? E é de O terror, porra. segredo pra dar susto é fazer quando menos esperam, né? E falando em terror, Boa Jason parte do Voorhees processo é o mais pica de todos, mano. Já falo aqui. Mas vai deixar de ser o pica porque está agora, né, o que tá em alta no momento. E acredito que nas próximas gerações vão valorizar e popularizar ainda mais o mascote horror, velho. formativo E de brinquedo. descobrir que tipos de história eu gosto se deu pela O programação bom do brinquedo ainda tá em alta que o GOAT dos brinquedos é um só, né, velho? É Chuck, né? O nome dele. de animes que eu assistia no começo dos anos É o 2000. brinquedo assassino, velho. Não Digimon, tem jeito. Medabots, Beyblade na falecida Fox Kids, Yu-Gi-Oh! Na Nickelodeon, Planet Survival no Animax, Bakugan e histórias de Pô, fantasmas Bakugan, no velho, Cartoon Bakugan é do Network. caralho, Todos velho. esses são exemplos de coisas que eu já fiz vídeos aqui no canal, sempre buscando mensagens e aprendizados que pudessem elevar essas memórias para algo maior do que só nostalgia. E justamente, histórias de fantasmas ou Gakkou no Kaidan já tem um vídeo dos primórdios do canal, numa época em que 6 minutos era muita coisa. Então é impossível que aquela porcaria faça justiça ao carinho que eu tenho por essa obra. Eu senti que ela merecia um vídeo remake pra ficar à altura do resto. O terror japonês é algo que me fascina como poucas coisas nesse mundo. Yokais, yureis, assombrações, independente da denominação que você for dar, as histórias envolvendo essas entidades são sempre carregadas de significados sociológicos e culturais que aproximam essas histórias mais dos nossos contos de fadas, com suas morais da história, do que dos pesadelos e assassinos dos filmes de terror norte-americanos que a gente está acostumado. E Gakkou no Kaidan, que a tradução literal seria Histórias Fantasmagóricas da Escola, ainda traz um elemento especialmente interessante para mim: focar em lendas relacionadas ao contexto escolar japonês. Pra quem não sabe, eu sou professor por formação, e uma das coisas mais interessantes que a gente aprende na parte de pedagogia é sobre a psicologia infantil, entender como funciona a cabeça de uma criança em formação. Não à toa eu gosto tanto dessas obras que trabalham Pô, a justamente culpa é sua, velho. Falou, a guia, patrocina um bagulho aleatório aí, sai do mesmo. Aí o cara resolve sair do mesmo, aí o cara tá errado também. Aí não decide. Ou seja, Gakkou no Kaidan me dá uma foda. oportunidade única de abordar isso que eu adoro em vários animes infantis, só que olhando para como a sociedade japonesa tenta ensinar coisas para as crianças usando o medo. O imaginário sobrenatural japonês muitas vezes representa o que aquela sociedade espera do comportamento das pessoas. Apesar desse anime nostálgico de 2001 ser a versão mais famosa dessa obra, e que fez sucesso sim, no final do vídeo eu entro na polêmica maluca, ele foi na verdade a quinta adaptação de uma série de livros escrita por Toru Tsunemitsu no começo dos anos 90. Esse professor do ensino fundamental japonês se encantou com a quantidade de histórias de terror que os próprios alunos contavam para ele, misturando os yokais clássicos com as situações extremamente específicas da vida escolar japonesa. O que Shigeru Mizuki fez com Gegege no Kitaro pro folclore japonês, Toru Tsunemitsu potencializou ainda mais dentro desse recorte do tema. Como nos anos 90 japonês todo mundo já tinha passado por uma escola na vida, essas histórias acabaram sendo familiares não só para as crianças, que eram o público-alvo dele, mas funcionou com os pais delas também, fazendo esses livros serem um sucesso instantâneo, o material ideal para ser adaptado mais de uma vez na TV, começando por 4 filmes de 95 a 99. Diferente dos livros que traziam contos isolados, Já tá tudo errado, cara. Uma obra trabalha melhor yokai, yurei, essas porra tudo aí do que Yu Yu Hakusho, né, velho? É isso, essa é a verdade. tanto o anime quanto esses filmes tentaram construir uma narrativa própria para encaixar todas essas histórias em uma coisa só de forma mais natural. E como eu sei que ninguém além de mim viu essas primeiras adaptações, eu quero começar por elas mesmo. Caralho, porque é olha bem isso, velho. interessante ver como certas ideias presentes nos filmes definiram muita coisa pro que o terror pra anime criança faria logo em é seguida. melhor do que pra adulto. Mas sabe uma coisa que Cite realmente me exemplos. causa medo? Ter que lidar com o robozinho do YouTube que vive aterrorizando meus vídeos.
vídeos. Por isso o canal agora tem um Apoia-se para você que gosta do conteúdo que eu produzo por aqui e quer apoiar meu trabalho. Me dá mais segurança enquanto produtor de conteúdo e garante para vocês Yokai, que se os não me engano, é vídeos os vão bichos continuar aleatórios que saindo. aparecem, velho. Então Agora Yurei, eu considere não sei se apoiar tem, o não. canal se você puder. Só isso mesmo. Pode voltar pro seu vídeo. A única coisa constante em todas as adaptações é o cenário. Uma escola velha e abandonada, dividindo o mesmo campus com o prédio novo no qual os protagonistas geralmente estudam. Para os japoneses, eu imagino que ver o anime depois deve ter sido algo nostálgico. Os mesmos corredores, o mesmo banheiro, o mesmo laboratório de ciências e, claro, muitos dos mesmos espíritos sendo reutilizados, ainda que de maneiras bem diferentes. Para mim, a experiência foi igual, só que inversa. Foi como se os filmes que eu vi depois estivessem fazendo referências a um local pelo qual... Um terrorzão bom pra adulto é Midsommar, velho. Midsommar eu acho do caralho, velho. Qual mais? Corra também é muito bom. Já tinha certa nostalgia, mas como eu disse, fora o cenário escolar, os 4 filmes e o anime não compartilham absolutamente mais nada entre Hereditário, si. Só é bom. curioso ver como a cada nova interação desses contos, alguns elementos se destacavam para no final montar a versão definitiva que foi o anime. O primeiro filme não tem muito uma história para contar, ele acompanha um pequeno grupo de crianças que ficam presas no prédio velho e por lá encontram várias das entidades descritas nos contos do Tsunemitsu. A intenção era mais de fazer uma celebração visual dessas lendas, querendo ilustrar o máximo dessas... Cara, já foi a época que eu assistia Gasparzinho, mano, os filmes lá dos Caça-Fantasmas, dos Ghostbusters lá, e achava do caralho esses efeitos assim, velho. Mas hoje em dia não dá não, velho, tá datado. Essas criaturas que fosse possível, mesmo que só numa ceninha muito rápida. Ao longo das criaturas... Assim até que vai, ó, assim vai, ó. Que fosse possível. Assim eu até tanco. Meio translúcido, tá ligado? Mesmo que só numa ceninha muito rápida. Ao longo do filme a gente vê alguns flashbacks pesquisa da a classificação velho era o de ativo Caroline, da escola. E já naquela época, alguns casos estranhos aconteciam. Ou seja, sem culpar o garoto que no começo do filme desenhou um círculo ritualístico sinistro na frente do prédio abandonado. Se e for eu gosto 14 de como anos, isso já não é pra logo de criança. cara já brinca com a expectativa de quem tá vendo esse filme de terror. O primeiro pensamento é que, pronto, o moleque causou tudo isso, quando na verdade... Entendi. Midsommar e Corra não apelam pra goré, velho. São terrores psicológicos, tá ligado? Não é focado em susto, nada disso. Não. Pro Japão, os yokais simplesmente só existem e fazem suas coisas estranhas por ser da natureza deles. Então, nesse contexto, o filme não precisa de alguém provocando o sobrenatural. Os flashbacks entram justamente pra mostrar que tudo isso sempre existiu e sempre vai existir no contexto sociocultural japonês. Essas histórias literalmente transcendem o tempo. O círculo mágico tá aqui para simbolizar essa repetição entre as timelines, já que o final da história contada pelos flashbacks mostra que os alunos do passado também tentaram lidar com os casos de fantasma na escola, já esperando que isso não durasse para sempre. Daí as instruções pro moleque refazer o círculo no futuro. Isso é obviamente a inspiração pro diário que a mãe da Satsuki deixa para ela no anime, com as mesmas instruções de como identificar e lidar com cada caso, porque ela já sabia que um dia os espíritos se libertariam de novo. E eu gosto de interpretar esse detalhe do roteiro indo além do óbvio. Não dá pra se livrar dos fantasmas de maneira permanente, porque não dá pra se livrar do contexto que cria as histórias deles. Espíritos que se vingam porque alguém desrespeitou alguma tradição ou local sagrado, aparições no meio da estrada que servem como metáforas sobre lidar com estranhos, entidades tirando a sua energia vital, que certamente não tem nada a ver com a carga de trabalho abusiva. Pô, me sinta algo original do terror japonês. Tudo que ele falou aqui é genérico norte-americano também, não entendi. Do Japão. Todas essas histórias carregam elementos tão presentes na sociedade japonesa que realmente os contos de terror japoneses tem em qualquer lugar, velho. Já ouvi essa história 200 vezes em qualquer as inspirações deles sempre se repetem. Outra coisa muito interessante que se torna um detalhe... A princípio não me pareceu muito original do Japão, tá ligado? Assim,
o espírito que rouba energia vital. Eu já ouvi essa história, tá ligado? De dezenas de vezes. Talvez eu possa estar enganado, assim. Talvez a história que eu ouvi seja baseada na japonesa, né? Talvez seja isso, né? A mulher que pega carona ali no meio da estrada. Isso aí também já tá datado. Ok. Enfim, tudo isso aí, sei lá. Compartilhado em Veio todas tudo as do Japão, né? versões, diz na verdade mais a respeito do autor original delas. O filme começa como uma brincadeira leve, sustinhos bobos que os espíritos dão nas crianças, mas conforme vai escurecendo e elas não conseguem sair do prédio velho, o clima muda um pouco. Um dos professores que tá trabalhando até tarde percebe que essa criançada ainda não foi pra casa, Entendi. então vai atrás delas porque ele sabe o que tá rolando. Os flashbacks eram É que ele dele. citou sobre o que a gente acompanha no cinema americano, né, velho? No cinema americano é justamente isso daqui que ele tá falando, tá ligado? Tem muito disso. Dá bastante trabalho, criam cenas de perseguição bem tensas, mas no final, com a ajuda do Por exemplo, eu achei que ele ia citar uns contos japoneses, tipo da Mulher da Boca Rasgada. Aquele conto é maneiro, velho. E eu nunca vi um filme sobre. E eu só conheci essa lenda quando fui pesquisar sobre cultura japonesa, né? Fui pesquisar não, né? Era vídeo sobre lendas japonesas, né? Eu só ouvi essa lenda lá, tá ligado? Eu nunca tinha ouvido essa lenda assim ser contada em filme ou outro lugar, tá ligado? Pô, e é muito foda, velho. Eu não lembro como é que era o conto, eu sei que eu achei muito foda. professor, eles conseguem encontrar a saída do prédio e, metaforicamente, dessa situação como um todo. E isso que é importante. Ter um adulto como guia nesse tipo de contexto é tido como essencial em todas as adaptações de Gakkou no Kaidan. O anime tem a mãe da Satsuki através do diário, mas tem também o Amanojaku, um espírito mais velho que, por razões de roteiro que eu explico depois, acaba se aliando a elas e supervisionando todos os encontros com outras entidades. Eu sei que em animes no geral a gente nem para pra pensar no quanto as crianças são representadas como indivíduos Sim. capazes de Mas pois lidar com acho que meu ponto é esse, mas você vê que fizeram um filme, não fizeram? Então, assim, meu ponto é assim, de ser algo muito específico, é mais específico, tá ligado? Algo que seja. Que você só vai achar se você for pesquisar lá no Japão, tá ligado? É que eu não conheço tanta lenda japonesa, mano. A única que eu lembro que mais me marcou mesmo que eu tenho visto foi a da mulher da boca rasgada. Que não é nem... Eu chamo de boca rasgada porque é aquela mulher que tem um. Parece até o Jeff, o Jeff, né, velho? The Killer lá, que tem aquele rasgo na boca assim, tá ligado? Esse conto eu só ouvi, assim, originário do Japão, né? situações muito traumáticas. Mas numa obra Sim, sim. escrita por um professor, eu adoro a ideia de que essas Muitas crianças coisas são estejam roubadas de livres para fato. lidar com os problemas delas só até o momento em que o adulto realmente precisa desempenhar seu papel como responsável por essa turma. Porque eles Não é do Japão, eu acho que não é. Não, acho que não é não, não é não, não é não. Acho que não é não. Deve ser da Europa, sei lá, algum outro lugar assim. Quarentena é uma cópia de Hack. não podem ser cobrados como se já tivessem toda essa maturidade emocional desenvolvida. Elas têm que ter a liberdade para viver as próprias aventuras e encontrarem as próprias Eu soluções. lembro do Piuí falando que americano tem preguiça de ler legenda, velho. Aí eles fazem a própria adaptação deles lá pra não ter que ficar lendo legenda. Elas têm que ter a liberdade para viver as próprias aventuras e encontrarem as próprias soluções. Isso sim, mas ser tem isso que aí. ser feito num ambiente supervisionado e seguro para que esse desenvolvimento seja o mais próximo do ideal. Isso é pedagogia pura. É o professor colocando a especialidade dele no que ele está escrevendo, o que só me faz amar essa obra ainda mais. Então sim, esse primeiro filme é bem voltado para Mano, o clássico japonês, pô. O Junji Ito, cara. É o único, você não vê isso aí em lugar nenhum, velho. Tá ligado? Só lá. Dos mangá dele, né? criançada mesmo, na pegada do que eu imagino que eram os contos originais. Tanto que as adaptações pra anime até hoje ninguém consegue fazer, né, velho? Com alguma coisa algo caindo ou único. alguém gritando, mas aquela sensação de medo, de filme de terror, não tem não. O anime é consideravelmente mais assustador. E na época, essa foi a crítica mais feita ao primeiro filme. Faltou esse perigo mais imediato, algum risco real que prendesse a audiência Parece nos galhofa, né, velho, olhando acontecimentos da assim. história. Daí surge o segundo filme
filme falando, Sim, tá sim. bom então, vocês vão ver. Apesar de ainda manter a proposta de histórias de terror pra crianças, agora todas as aparições vão realmente tentar interagir e até machucar elas. A estrutura do roteiro ainda mantém a ideia de duas timelines, com as duas escolas, mas dessa vez é pra contar a origem dos fantasmas que ficaram presos no velho prédio. Infelizmente vai um pouco contra aquilo que eu elogiei no primeiro, por colocar um acidente na torre do relógio que quase matou um estudante como a origem de tudo, porque isso fez o tempo parar, abrindo os portões espirituais da escola para as entidades que vieram até ela. Ter uma explicação para a origem desse mal é interessante para criar uma história a ser acompanhada no filme. O anime meio que faz isso também, mostrando que as reformas na escola derrubaram uma árvore sagrada, e isso meio que fortaleceu os espíritos. Mas, de novo, a parte interessante de verdade vem na metáfora que isso acaba construindo. Mesmo com o passar dos anos, o ambiente escolar representa um ponto parado no tempo. Crianças de todas as gerações meio que compartilham sempre o mesmo tipo de vivência nesse ambiente. Pô, tinha que ter um Não é filmão brabo possível dos que terror toda escola brasileiro, tenha o velho. espírito feminino do banheiro, ou que toda sala de música Saci, e laboratório de Curupira. ciências no Japão vai Pior ser que já tem, né, assombrado. Do ponto de vista Tem a série da lógico, Netflix isso lá, não né? faz o menor sentido. Cidade de Mas Fogo, na agora não cabeça lembro. de uma criança, é óbvio que a história que ela ouviu se passa na escola dela, inclusive no período que ela tá lá. Não importa se a história original era de outro lugar ou de outra época. Então o segundo filme é mais interessante por trazer justamente isso. A gente tá vendo a exata mesma escola, só que ao mesmo tempo, no final dele, a escola inteira desabou, criando essa contradição muito interessante dentro do próprio universo. Não saber se as diferentes adaptações de Gakkou no Kaidan se passam ou não na mesma escola é parte do mistério, porque nunca foi sobre histórias de fantasmas de uma escola. É o mesmo que vale para os contos sobre os yokais. As mensagens ensinadas nesses contextos valem para a sociedade como um todo, em qualquer lugar ou período em que elas sejam contadas. Então o que a gente tira, especialmente dos dois primeiros filmes, acaba sendo isso mesmo. A gente vê a base conceitual por trás do que o anime acabou sendo, tanto em como adaptar os livros para mídia visual, quanto no porquê de continuar contando essas histórias de terror para crianças. Os filmes 3 e 4 acabam se afastando um pouco da proposta original, porque eles acabam sendo filmes de verdade, ainda ambientados no contexto escolar, mas contando casos próprios. Tipo uma aluna ter morrido em condições misteriosas e as crianças terem que resolver o mistério dela ao entender qual a mensagem que aquele espírito estava passando. Então eles até são interessantes e Tem que ter adicionam goré, suas velho. Se visões não em tem cima goré, da já ideia perde daí. original, mas começam a fugir da ideia que eu quero trabalhar nesse vídeo aqui, que é entender as ideias por trás de um anime super nostálgico pra mim, pra então elevar ele pra algo além da pura nostalgia. Agora sim, dá pra revisitar o anime, conhecendo um pouco melhor o histórico de adaptações dos livros originais. Toda a ideia de encaixar os contos ao redor de um grupo fixo de crianças claramente veio dos filmes. Mas além disso, o fio que une toda essa história começa com reformas sendo feitas nos arredores da escola, com eles derrubando árvores sagradas, monumentos religiosos e vez ou outra desenterrando alguma coisa que não deveriam. Dessa forma, todas as entidades que aparecem por aqui têm um motivo real para serem vingativas e assustadoras de verdade, o que cria esse clima absurdamente mais assustador do que qualquer outra adaptação, com alguns desses episódios inclusive incomodando tanto os pais que eles mandavam cartas pra TV Fuji a ponto de fazer um dos episódios dessa série se tornar uma Lost Media até hoje. Tudo que a gente tem sobre o episódio da Kuchisaki Onna é o preview exibido no episódio anterior a ele, porque só isso já foi suficiente para impedir a exibição. A estrutura do anime acaba seguindo uma fórmula simples e já conhecida. Usando o diário deixado pela mãe da Satsuki, essa turma de amigos passa por casos semanais em que precisam desvendar com qual entidade estão no Japão lidando, eles têm uma restrição à ensinando pra violência, audiência né, um pouco velho? de Esqueci história e disso. cultura Por isso não pode ter japonesa, tanto para goré. em seguida resolver o problema dentro das regras propostas, ensinando
para a audiência os valores morais e costumes sociais tidos como importantes ali naquela época. E acaba que essa é a parte mais interessante para mim. Gakkou no Kaidan permite a gente discutir bastante se os mitos definem os comportamentos da sociedade ou se foi a sociedade do jeito que ela funciona que acabou criando esses mitos. O tipo de conto mais repetido no anime envolve os Anamanekes, espíritos de pessoas que ficam presos em prédios, túneis e coisas do tipo. Se for para racionalizar o sobrenatural, o Japão é um país pequeno e montanhoso, então túneis vão ser cavados o tempo todo, vai ter novas áreas sempre em construção, então acidentes inevitavelmente vão acontecer nesses casos. Imaginar que as vidas que se perdem nesses lugares possam ficar presas ali por qualquer questão não resolvida não é tão distante da realidade, especialmente se for considerar que esses locais são escuros, que o eco pode amplificar até a sua própria respiração, fazendo uns barulhos que você não sabe de onde vem. Tudo isso contribui para que o medo do desconhecido acabe se autoalimentando. Dá até E vontade de daí jogar saem as Phasmophobia de novo. lendas. O final de um desses episódios inclusive mostra como essas lendas vão ganhando novas camadas com o tempo, o que contribui para a suposta veracidade delas. Num túnel estreito e mal iluminado, num dia de baixa visibilidade, vai acontecer ainda mais acidente. Então, acreditando no mito ou não, atribuindo novas mortes às maldições que existem ou não, o medo desses lugares se auto-justifica e se reforça, especialmente porque o ser humano tem essa necessidade de explicar as coisas. É a maldição causando mais mortes. Então, ainda dentro dessa ideia, Gakkou no Kaidan acaba oferecendo atualizações de contos clássicos. O episódio que mais me marcou desde a minha infância é o da sala de computadores. Talvez porque eu tinha um igualzinho esses aí. A ideia é relacionar a internet com uma lenda muito antiga japonesa, sobre pessoas que se perdiam em seus trajetos e acabavam parando no inferno. Faz sentido, na internet o Twitter é o inferno mesmo. A atualização vem da ideia de que hoje em dia, isso nos anos 2000, as pessoas começavam a se perder madrugada adentro nos computadores, seguindo link atrás de link, que certamente alguma hora acabariam cruzando com o desconhecido, indo parar onde não deveriam. Essa é uma história que faria ainda mais sentido se fosse atualizada hoje, já que com o celular na mão você não consegue mais se perder fisicamente no mundo. Tem um mapa para tudo, mas essas maquininhas com certeza nos afastam do mundo físico ao nosso redor. Outro episódio que também vem com uma crítica social bem clara é a do motoqueiro sem cabeça, atualizando o clássico Cavaleiro Ah, peguei essa crítica aqui. Meninos, não usem cerol, tá? Na pipa de vocês. sem cabeça. Essa fica ainda mais fácil de entender quando a entidade é representada como um Bosozoku, um daqueles adolescentes inconsequentes que andam de moto por aí sem respeitar regra nenhuma. Se acidentes já aconteciam a cavalo, imagina a 120 km por hora. Todas essas lendas têm um propósito muito Não, pegou a gnose errada, velho. Não é isso não, velho. claro de feio. alertar a criançada sobre o que a sociedade espera do comportamento delas. Por isso, é ainda mais interessante quando a expectativa se inverte, quando as assombrações, na verdade, não são tão malignas quanto a gente esperava. O episódio mais direto sobre isso envolve o Kutabe, também conhecido como Hakutaku na literatura tradicional. Ele é basicamente uma entidade de boa sorte, mas que no anime estava causando diversos acidentes na escola para impedir que uma peça de teatro acontecesse, porque ele sabia que um acidente real e muito pior ia rolar por influência de outra entidade. Ele estava tentando avisar do jeito yokaístico dele. Outro desses traz a Enfermeira da Morte, que apesar de ser extremamente assustadora ao perseguir a Satsuki o episódio inteiro, ela na verdade traz a visão daquela sociedade sobre a morte em si. Ela não vem pra matar, pra atormentar os doentes ou coisas do tipo. Pelo contrário, como enfermeira, ela vem pra garantir uma travessia confortável pro outro lado, e tá atrás da Satsuki pra entregar uma mensagem da mãe da garota, transformando esse episódio em algo muito bonito. Não, eu vou discordar dele aqui, cara. Porra,
Se você me falar, pô, a enfermeira vem pra fazer a travessia bem, porra, só é igual a Valkyria, é a mesma coisa, a Valkyria é pra ajudar na travessia pra morte. Se eu tô vendo ela chegando perto de mim, meu irmão, oxi, a única coisa que ela vai falar, rapaz, você tá escalado pra jogar no time de Jesus amanhã, viu? Tá maluco? Não quero receber essa notícia não, eu vou embora. Mensagem da Já sabia mãe de da quem garota, transformando esse episódio em algo muito bonito, sobre o sofrimento maior da morte ser pra quem fica do que pra quem parte. E é isso que me encanta no terror japonês. Esse tipo de quebra de expectativa não é nem um pouco raro de acontecer. A criatura principal do anime todo... Falando em Odin, cara, desculpa quebrar aqui, pausar o vídeo pra um assunto nada a ver. Segundo o Mimir contou, mano, eu achei bem curioso, eu não sabia disso não. O Odin não é onisciente, velho. Ele usa tramóias, né, velho? Ele é um pesquisador nato. Ele sempre busca jeito de saber do futuro, tá ligado? Pra ele passar essa vibe de ser onisciente. Ah, eu já previ o futuro. Não, ele não previu o futuro. Ele foi buscar, assim, respostas, algumas coisas, pra tentar prever o futuro, tá ligado? Aí muita gente acha que ele é onisciente, mas não é. Tá ligado? É por causa dessa tara dele aí de querer saber o que vai acontecer no futuro, tá ligado? Muito doido, velho. parte. E é isso que me encanta. Obviamente, eu não no sei se terror isso japonês. tem na mitologia Esse tipo real, de né, velho? quebra de Mas expectativa em God of não é War nem isso, eu um achei muito pouco da hora. raro de acontecer. A criatura principal do anime todo é o Amanojaku, o demônio que estava preso na Inclusive, canforeira por Niflheim é uma tantos peste, anos, cara. Vai que tomar ao no ser cu. libertado perdeu boa parte do próprio poder, sendo forçado então a possuir o corpo da gatinha das crianças para ficar vivo. Então, enquanto elas querem se livrar dos espíritos por razões mais óbvias, Sim, isso aí eu o tô ligado. Amanojaku acaba se vendo obrigado a ajudar elas, porque ao prender os outros E espíritos, o cara ele do recupera poço, a lá que própria vigiava o força. poço, acho que era tio dele, Ele, sei em lá, alguma teoria, coisa dele, seria o não lembro. vilão final da história, que apesar de estar numa trégua momentânea com a turma, quanto mais ele ajuda elas, pior seria o problema que ele causaria depois. Só que aí é que tá, com criaturas que dificilmente são tão preto no branco, pura maldade ou bondade, lá pelo meio da série, ele já tinha forças pra sair do corpo da Kaia, mas ele só fala isso lá no final, quando diz que não fez isso porque a gatinha já estava muito fragilizada e não sobreviveria. Então ele não queria deixar as crianças tristes com a morte dela. Isso é muito fofo. A lenda real do Amanojaku fala sobre ele ser uma entidade realmente maligna, mas que ele só pune e tortura pessoas depois de julgar o que elas têm no coração. Só que aí beleza, tem gente que vai querer o terror mais tradicional, não tá nem aí pra mensagem ou aprendizado. Só que até nisso, Gakkou no Kaidan entrega bem. Em anime, pra mim, o mais tenso desses episódios é o da Babasari, uma mistura da morte no nosso conceito mais ocidental com as babas japonesa, essas velhas assustadoras. O episódio é bem menos colorido que os outros, se passa a maior parte durante a noite, com as crianças sem nenhum adulto por perto, e o episódio simplesmente não tem solução. A morte tá vindo buscar todo mundo e não tem o que fazer, e eles perceberem isso é o que dá esse desespero do episódio. Por isso, acaba sendo uma ótima história pra demonstrar aquele papel do adulto responsável que eu comentei antes. O Amanojaku já tinha se apegado a essas crianças, mas ele só se intromete nas aventuras quando realmente precisa dessa intervenção. Tava sempre por perto pra fazer um comentário sarcástico, dar uma dica indireta, agindo realmente como um professor dos casos sobrenaturais, garantindo sempre que no final das contas as crianças tivessem sucesso nas missões, pelo bem dele, mas também pelo bem delas. Sempre sendo todo de tsundere, falando que não gosto dessas crianças não vejo a hora de sair do corpo desse gato fedorento. Eu lembrei do filme da Múmia, velho. A Múmia tem medo do gato, velho. Aí chega lá no final da série, num baita problemão em que ele se vê forçado a abandonar a Kaia pra fisicamente proteger as crianças de um perigo maior, e aí, mesmo voltando a ser um espírito livre, ele acaba sempre ao longe, observando a criançada crescer, provavelmente até a vida adulta delas. Eu realmente tenho muito carinho por esse anime. Tudo o que ele faz acaba sendo muito especial pra mim, especialmente revendo ele agora. Tem inclusive um episódio especialmente construído pra me atormentar. É aquele em que o espírito de um professor de artes ficou
preso dentro da escola por anos. É o meu pior pesadelo passar a eternidade no meu local de trabalho. Fiquem à vontade para me exorcizar se isso um dia acontecer. Brincadeiras à parte, falar desse episódio de forma jocosa é o meu gancho para mencionar a infame dublagem americana desse anime, porque é nesse episódio que tem a minha fala favorita dessa versão maluca. Let's see. Purple. For your hair. Can't tell this is a goddamn anime. Ghost Stories, como esse anime ficou conhecido nos Estados Unidos, recebeu uma dublagem toda engraçadinha, pra dizer o mínimo. Ela é muito mais parecida com uma paródia, tipo essas séries Abridged, cheias de zoeiras, piadinhas racistas e homofóbicas, fazendo mudanças completamente sem noção no texto que acabam transformando a obra em algo que ela definitivamente não era no original. Pra nós brasileiros, isso nem é uma discussão. A nossa versão foi fiel e respeitosa ao material original. Mas a polêmica sobre essa dublagem é um negócio curioso. A explicação que a gente teve por muito tempo era de que Gakkou no Kaidan não tinha feito sucesso no Japão. Então exportaram a série dando liberdade total para os estadunidenses fazerem o que quisessem com ela desde que vendessem o anime. O processo de desmentir essa confusão toda começou em 2020, quando fãs japoneses ficaram sabendo da controvérsia e trouxeram dados para desmentir os boatos estadunidenses. Em revistas especializadas da época, a gente vê que a audiência média do anime variava entre 12 a 14% dos televisores ligados no horário, que para comparar é mais ou menos a mesma proporção que Pokémon pegava pelas manhãs. Só isso já deveria ser o suficiente para parar de dizer que o anime flopou por lá, derrubando toda a teoria. Onde está rolando evento Pokémon aí, né, velho? Em 2021, o youtuber Mercury Falcon foi atrás da outra parte da polêmica. Como surgiu esse rumor? Basicamente, um artigo genérico de um site de animes da época interpretou de maneira muito errada a fala de um dos produtores japoneses e não teve o menor compromisso em verificar a veracidade da informação. A dublagem de Ghost Stories em outras regiões do mercado asiático é que não fez muito sucesso. O Animax Singapura é famoso por traduzir animes do Japão pro inglês e distribuir essa versão para os países vizinhos, sem se preocupar com qualidade ou audiência. Por isso, o Japão encomendou uma segunda dublagem em inglês na hora de enviar a série para os Estados Unidos. E aí vem a pior parte que realmente destruiu tudo isso: a presença de Steve Foster na direção da dublagem. Durante todos esses anos, o que mais dava força ao rumor é que os próprios atores de voz americanos reforçavam essa ideia de que eles tiveram liberdade total para inserir as piadinhas politicamente incorretas enquanto dublavam, e eles tiveram mesmo. O termo Fosterization não existe à toa. Diversas outras obras em que Steve Foster trabalhou são infames por terem essas traduções completamente desrespeitosas com o material original. Parafraseando ele próprio, minha abordagem mais livre para os animes foi o que me deixou famoso para milhares de pessoas e odiado para outras, especialmente os trolls. Inventaram um termo para minha técnica de trabalho: é dar uma zoada em algo porque o original nem era tão bom assim. Ou seja, Steven Foster é um egocêntrico sem noção, que não percebem nem quando estão zoando o mau trabalho que ele faz. Gakkou no Kaidan é sim uma série muito japonesa, com nomes, referências e muitos elementos culturais que dificultam o trabalho da adaptação. Então, a liberdade que o Japão deu para os Estados Unidos foi a de sempre. Era pra forkidizar como era padrão pra qualquer anime infantil. Bota uma piadinha, troca um onigiri por um sanduíche, tira a referência de uma figura japonesa e bota pra um ator de Hollywood, sei lá. Não tinha problema deixar a série mais familiar pro público não japonês. Só que em momento algum autorizaram a destruição completa pela qual Steven Foster já era famoso. Por azar ou sorte, fica ao seu critério, esse choque de expectativa por ouvir tanta coisa errada sendo dita numa série infantil foi o que deixou a série provavelmente mais famosa por lá do que se ela tivesse tido simplesmente uma dublagem como era esperado. Talvez por isso os japoneses nunca reclamaram muito do resultado.
Gakkou no Kaidan é uma obra muito única em seu contexto. Sejam os livros, sejam os filmes, seja essa adaptação em anime super nostálgica e importante na minha formação como otaku. Essa foi uma série produzida já com o prazo de validade em mente. Não foi um anime cancelado por falta de audiência. Ter só os 20 episódios era outro ponto que a galera usava para reforçar aquele rumor. Esse anime só acabou porque a história planejada chegou ao fim. Mais registros lá da época indicam que ela foi criada para ajudar a TV Fuji num período em que eles estavam organizando o horário da programação, e por isso precisavam de séries curtinhas só para alinhar tudo de novo. Só que isso não afetou a popularidade inesperada da série. Mesmo sem muito marketing, sem ter nenhum produto para vender, ela conseguiu tanto sucesso com o público japonês, que mesmo assim foi exportada para muitos outros países ao redor do mundo. O mais importante, ao meu ver, é que as pessoas conheçam essa obra, que um ou outro desperte um interesse maior por ela, para quem sabe ir atrás do histórico e das origens de tudo isso. Eu tenho um carinho enorme por histórias de fantasmas, certamente influenciado primeiro pela minha nostalgia, mas eu fico muito feliz em saber que o anime é sim muito bom na proposta que ele tinha. Eles conseguiram melhor do que as outras adaptações criar esse clima de história de terror de verdade, e isso sem perder nenhuma das mensagens e simbolismos que os contos tinham originalmente. Pra quem gosta de histórias de terror, especialmente envolvendo esse contexto japonês, vale muito a pena assistir o anime inteiro sim. Se você preferir, vale inclusive ver com a nossa dublagem mesmo. Ela é muito boa e nada se perdeu nela. Os filmes, por outro lado, já são mais... Mas é isso que me pega, cara. Cara, é foda. Você assiste anime de terror, não é pra ficar com medo, não é pra ficar tenso, é pra se divertir. Aí já quebra a vibe do terror, tá ligado? Pô, pra mim terror tá muito ligado ao medo e ao susto, cara, tá ligado? Porra, velho. Um terror pra ficar rindo, se divertindo. Ah, que legal, cara. Tô gostando disso, hein? Porra. Sei lá, mano. complicados de encontrar, e ainda assim só legendado em inglês. Então fica pra quem quiser realmente ir mais a fundo nisso tudo. Então se você, assim como eu, gosta desse tema, quanto mais histórias de terror japonês, melhor. Então obrigado Mas a você. nesse caso, eu acho que pra criança deve funcionar pra caramba, né, velho? Eu acho que criança, porra, criança costuma ter medo de qualquer coisa, né, velho? Então pra criança deve funcionar bastante. Agora, pra mim, vou dizer pra mim, não vou dizer pro público adulto, vai, vou dizer mais pra mim. Pra mim não funciona, tá ligado? Você que chegou até Eu posso gostar, mas não pelo terror, mas sim pela diversão, tá ligado? o final desse vídeo e me ouviu falando com tanto carinho sobre um anime que provavelmente só eu ainda me importo. É por causa da galera que tá me apoiando lá no Apoia-se que eu tenho um pouco mais de liberdade pra fazer vídeos como eu realmente quero. O mais importante pra mim é a sua atenção. Então obrigado por ela e até o próximo vídeo. Que ver vídeo, Vod? Vamos ver Xana agora. Tá maluco? Muito bom, muito bom. Bom vídeo do... Qualquer coisa, velho. Parece um anime divertido, velho. Parece interessante. Assim, os exemplos que ele citou ali, eu já conheço tudo. Né? Cópias aí norte-americanas dessas lendas japonesas e tudo mais. E justamente a original, né, velho, da Mulher da Boca Rasgada, censuraram, velho. Aí é pica também. O japonês se ajuda, né?